Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte hoje para a gente finalizar falando aí dos jogos da Sul-Americana, da Libertadores, tá? Eu começo por Ayacucho e São Paulo, a estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana, e foi uma estreia, foi difícil, hein? O São Paulo, claramente, né? É muito claro a prioridade do São Paulo, que é fazer um bom campeonato brasileiro. O Rogério Ceni apostou em peças alternativas, e eu acho que isso é muito claro, e ele deixou isso claro, né? Até pelo discurso dele no final do ano passado, era muito óbvio que o São Paulo iria fazer um ano para não sofrer o que sofreu o ano passado, né? De brigar contra o rebaixamento. Não é para isso que o Rogério foi para lá. Acho que o primeiro grande objetivo, sem dúvida nenhuma, era ajustar o elenco, não era nem ganhar o Campeonato Paulista. E eu fiquei muito preocupado e continuo muito preocupado com a torcida tricolor. Porque o torcedor tricolor achou que o título estava ganho. Eu acho que é normal você esperar o título depois de um primeiro jogo com 3-1, São Paulo jogando muito. Agora, o torcedor, eu falei aqui, eu vou repetir, o torcedor se vendeu essa ilusão. O São Paulo, o Rogério Ceni principalmente, nunca vendeu esse título para o torcedor, e o torcedor tinha que ter a obrigação, né, o mínima, de ter a humildade de entender que o Campeonato Paulista não era prioridade e que a perda do título poderia acontecer. Óbvio, assim, é muito doído a forma como foi, né? Eu vi depois alguns canais de torcedores são paulinos, né, depois da final, e muitos, óbvio, assim, chateado pela forma como foi o segundo jogo, né? O São Paulo não jogou absolutamente nada, e isso eu acho que pode ser contestado. Agora, o que me preocupa é os torcedores achando que o título já estava ganho, apesar da vantagem, né? Assim, o São Paulo, todo mundo, assim, eu vejo muitos comentaristas falando e eu faço coro. O São Paulo é um time que nos últimos anos se fez de ilusão. A diretoria vendia uma ilusão para o torcedor, fazendo contratações de jogadores renomados, né, ex-ídolos, não só para jogar dentro de campo, mas também para gestão, caso do Raí, por exemplo, né? E essa temporada foi diferente. O Rogério Ceni, ele veio com bronca da torcida, né, por dizer que o Flamengo tinha a maior torcida do Brasil, e de fato tem, ele não falou nenhuma besteira, né, mas ele veio com uma bronca da torcida, e quando ele chega na final e vence o primeiro jogo, a torcida se vendeu essa ilusão, né? Esse que é o grande problema. E após essa partida contra o Ayacucho, continua me preocupando, porque a torcida irada, a torcida indignada, o São Paulo entrou, né, com um objetivo claro de o melhor resultado possível, né? A gente vai entrar em campo para conseguir o melhor resultado possível. E o São Paulo saiu com a vitória, né? O que me espanta é o torcedor inflamado com a atuação do São Paulo nesse jogo contra o Ayacucho. Ah, a equipe é fraca e... Meu, o São Paulo está em construção ainda. É muito claro, isso ficou muito claro no segundo jogo da final do Campeonato Paulista. É muito claro. O Rogério ajustou o time, sim. Mas o Rogério tem um time titular ajustado. Essa equipe que entrou contra o Ayacucho é uma equipe, né, é um compilado aí de jogadores, né? O exemplo deles é o Miranda, que vinha ficando na reserva, é o Arboleda, que teve aquela polêmica, né, na volta na hora de se reapresentar, né? O Equador se classificou, ele não se reapresentou na data certa, né? Foi pra farra, tudo mais. Patrick, que tá claramente fora de forma. Então, assim, era muito claro que o Rogério armou esse time para fazer. A gente vai entrar para fazer a melhor partida possível. E o São Paulo tem que agradecer, né? O torcedor são paulino tem que ficar grato, porque era para o São Paulo fazer esse jogo em Cusco. E o São Paulo jogou em Lima, né? Eu disse num podcast anterior que Lima tem uma certa altitude, mas não pega Lima no nível do mar, né? Depois eu fui ver, me corrigi, eu faço a correção já aqui. Lima é no nível do mar. O São Paulo não enfrentou a altitude como enfrentou o Corinthians, por exemplo, né? Que jogou mal, tudo bem, tem tudo isso. E aliás, eu vou falar um pouco disso também, né? A torcida organizada foi lá conversar com os atletas, ameaças para a esposa do Cássio, lamentável, né? A gente vai falar disso depois. Então, diferente do Corinthians, que teve, assim, dá para ter essa desculpa da altitude, São Paulo não teve. E assim, a atuação não foi boa? Não foi boa. Mas eu tô falando disso porque o torcedor deveria ficar feliz. Porque jogando na altitude,
com um elenco que claramente ia ser reserva em virtude do Campeonato Paulista e depois o foco no Campeonato Brasileiro, sair com uma vitória. Ah, mas essa fraca equipe do Ayacucho. O São Paulo tinha que ter ganhado fácil. Não, o São Paulo não tinha que ter ganhado. O São Paulo foi para fazer o que dava. Né? Que no caso, para mim, eu acho que o objetivo principal do Rogério Ceni era empatar essa partida. O gol sai muito rápido. O gol sai muito rápido no início do jogo. Aliás, um lance que para mim estava impedido. Né? O Luciano, se eu não me engano, estava impedido. Tá? E o Arboleda marca o gol. E aí gera-se uma... Cara, assim... Uma ansiedade, como usou o Mauro César em um dos programas recentes, um frenesi do torcedor são paulino. Cara, que você faz o gol rápido, o torcedor já logo se empolgou, né? É isso que me preocupa. O torcedor tá se vendendo ilusão. E depois que aparece a realidade do que é o São Paulo hoje, o torcedor fica irado, né? Fica decepcionado. Aí vai pra rede social, xinga, grava live xingando. O São Paulo é isso. O São Paulo, o Rogério está reconstruindo o São Paulo. E perto do que foi o São Paulo no ano passado, o que a gente vê hoje de São Paulo é algo inacreditável, pela minha opinião. Ah, isso aí, se você quiser falar... Então você está pensando pequeno. Não estou pensando pequeno. Eu estou pensando de acordo com a realidade. Se a gente pegar o histórico do São Paulo deste ano, a gente voltar 10 anos atrás, o que a gente está vendo hoje, né, em virtude de muitas coisas que a gente já viu, é muito bom. É um trabalho muito bom. E é um trabalho de longo prazo. Não é algo de curto prazo que você vai ganhar um paulista e depois vai brigar para não cair. Não é algo de curto prazo que você chega no topo do Campeonato Brasileiro, é eliminado de uma Copa do Brasil e começa a cair de uma vez. É no longo prazo, sim. Começa-se devagar, vão vir decepções, resultados ruins. Eu acho que houve uma empolgação no Campeonato Paulista do próprio elenco, né, de vislumbrar que aquilo era possível e de repente, quando a realidade vem à tona, a gente volta a ver o que é o São Paulo normal. É isso, o São Paulo é isso. O São Paulo ainda é um time em construção. Então eu me preocupo muito esse torcedor que fica inflamado, né? Nossa, que vergonha. Foi uma vergonha? Foi tomar 4 gols do Palmeiras, de um rival paulista, um choque rei, né? Sendo que você tinha vantagem de 3-1 primeiro jogo. Sim, é uma vergonha, mas isso é o reflexo do que são as duas equipes hoje. Isso é um reflexo, porque assim, é fácil pro torcedor falar, o time não jogou nada, o Palmeiras não deixou o São Paulo, assim como aconteceu no jogo da volta. É engraçado os pontos de vistas, né? Porque o torcedor São Paulino fala que no primeiro jogo, o São Paulo jogou demais. Nossa, o São Paulo jogou muito, o Palmeiras não jogou nada, o Palmeiras também não jogou nada. Palmeiras contribuiu. E aí no segundo jogo fala que o time não jogou nada. Não, o Palmeiras que não... E é isso, tipo, o primeiro jogo, o São Paulo não deixou o Palmeiras jogar. O segundo jogo, o Palmeiras não deixou o São Paulo jogar. O Palmeiras entendeu, dentro da sua estratégia, que não dava para deixar o São Paulo respirar. E se deixasse o São Paulo respirar, ia acontecer o que aconteceu no primeiro jogo. Ou nos jogos, antes desse jogo na final, né? Um jogo difícil que o Palmeiras ganhou. Então o Palmeiras entendeu isso, em virtude daquele jogo, né? Aquele jogo ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista. Que o Palmeiras sufocou o São Paulo ficou atordoado. O Palmeiras replicou a mesma estratégia, só que ele replicou essa estratégia aos 90 minutos. Então não foi o São Paulo que não jogou, né? O torcedor não consegue enxergar isso, né? É mais fácil tirar o mérito do São Paulo do que dar um mérito para um adversário que é bicampeão da América, que recém estreou na Libertadores com 4-0, podendo fazer 5-6 tranquilamente. Então o torcedor do São Paulo tem que entender isso. A realidade do São Paulo é essa. E este resultado não é pensando pequeno, mas é um baita resultado. O que o São Paulo fez, né, em Lima foi um baita resultado. Coloca o São Paulo aí com uma chance, com uma grande possibilidade de passar para a fase de mata-mata da Sul-Americana. Foi um baita placar. O São Paulo abre o placar muito rápido, toma a virada também de forma muito rápida. Erros defensivos bizonhos. Tá? O primeiro gol do Ayacucho, o erro da zaga. O segundo, de certa forma, um frango do Thiago Volpe, né? Para mim teve um desvio ali, é difícil de ver, mas teve um desvio, acabou matando o Thiago Volpe na jogada. Eu não acho que foi frango, mas que o Thiago Volpe tá mal, tá mal. E o São Paulo não tem um goleiro hoje que você olha e fala, né, esse goleiro tem que ser titular, porque os erros do Jandrei na final do Paulista também colocam os dois em pé de igualdade.
Eu só acho que aí, assim, é minha opinião, né? É minha opinião. As pessoas falam, esse negócio de azar, não tem isso, né? Para mim, o Volpe tá claramente com mais azar. Tá claramente azarado, tá? Além dele não viver uma boa fase, ele tá azarado. Então esse talvez seja o ponto, né? Manter o Jandrei, porque tecnicamente eu vejo os dois hoje parecidos. Acho que o Volpe é um goleiro um pouco melhor, mas hoje, pelo momento, os dois estão parecidos, os erros, os acertos. Só que o Volpe tem um problema do azar, né? É impressionante, assim. É impressionante como é azarado. Mas enfim, o Ayacucho vira muito rápido também. O São Paulo encontra mais um gol com o Miranda. E aí o gol da vitória sai numa penalidade convertida pelo Luciano. Muito bem batido, muito bem cobrada pelo Luciano, diga-se de passagem. Então, assim, eu acho que é pro torcedor celebrar. O torcedor não tem que ficar eufórico, ficar revoltado, porque o São Paulo faz um gol ali com menos de 10 minutos e vira um frenesi, né? Cara, é surreal, assim, é inacreditável a reação do torcedor são paulino. É um torcedor que não age de acordo com a realidade do clube. É um torcedor que está se vendendo uma ilusão. Não é, e não é a diretoria agora que está vendendo ilusão. Não é o Rogério Ceni nem o Muricy Ramalho que estão vendendo ilusão. O Rogério falou o tempo inteiro, depois do primeiro jogo da final. Ele falou, cara, assim, não dá para desprezar o Palmeiras. Os caras acabaram de voltar do Mundial. Não dá. Ele nunca vendeu essa ilusão. O torcedor se vendeu, né? Uma coisa é o treinador vender e o torcedor comprar. Outra coisa é o torcedor se vender e ficar comprando ele mesmo. E continua fazendo isso, né? E aí fica irado, fica eufórico. Não, cara, assim, na boa. Eu acho que é a hora do torcedor fechar com o elenco, com o time e entender que essa é a realidade do time hoje. Que eu vi muito aí. Essa derrota foi humilhante. Foi o maior vexame da história do São Paulo. Nossa, essa eliminação doeu. Doeu porque achou que estava ganho o título já, né? Não respeitou o adversário. Por isso que doeu. Se entendesse que do outro lado tem um melhor. Talvez hoje, a equipe que apresenta o melhor futebol do Brasil, que vive a melhor fase do Brasil, atual campeão de Libertadores, time que vai brigar por tudo, se tivesse tido essa, essa percepção, essa lógica, esse respeito, talvez ele não diria hoje que ia descer. Talvez o torcedor falaria, poxa, realmente, assim, os caras estão num outro patamar. Não dá para competir ainda com o Palmeiras. Ainda não dá. É um trabalho de longo prazo e daqui a um ano talvez a gente consiga, né? Agora não, o torcedor se vende a ilusão e acha que agora tá tudo errado, né? O São Rogério burro, né? É impressionante, cara. O foco do São Paulo, e eu vou frisar aqui mais uma vez, o foco do São Paulo é o Campeonato Brasileiro. O São Paulo está focado em fazer um bom Campeonato Brasileiro. Voltar a disputar a Libertadores e não brigar para não cair. Esse é o foco do São Paulo. Então não adianta ficar se baseando numa final de Campeonato Paulista, se baseando num primeiro jogo de Copa Sul-Americana e achar que está tudo errado. Porque até chegar na final do Paulista, nem o torcedor acreditava. O que foi? E diga-se de passagem, ninguém acreditava. Até chegar na semifinal com o Corinthians, ninguém acreditava que o São Paulo chegaria para disputar o título. Ninguém. Acho que nem o torcedor mais otimista. E aí aconteceu, tudo bem. Pelo retrospecto, né, do Corinthians no Morumbi, o torcedor estava confiante, estava feliz, mas antes, né, no início do ano, quem diria? Ninguém diria. Tava todo mundo falando, São Paulo, presta atenção que esse ano vai ser um ano para brigar para não cair. Eu já não vejo mais. O São Paulo hoje, para mim, é um time que pode competir com os grandes. Não vai brigar por títulos, mas pode competir e já brigou por um título, né? Já brigou por um título. Acho que o São Paulo fez muito. E agora o trabalho do Rogério, dessa gestão, é entender que aquilo foi uma exceção. Sim. Tem que focar no trabalho, tem que focar no agora, em continuar ajustando o time, dar confiança, porque a confiança foi abalada, né? Os dois gols que o São Paulo toma nessa parte com Arboleda e Miranda na zaga, é claramente um time que está sem confiança. Porque é um time organizado, a gente viu isso. Apesar do caminhão de gols que o Palmeiras fez no segundo jogo da final, assim, é um time, é um baita time. É um time muito bem organizado. Então eu não sei porque que o torcedor tá tão revoltado, né? Enfim, tá se vendendo ilusão, né? O grande problema é isso, o grande temor que eu tenho é isso, né? O torcedor vive de um passado
E com base nesse passado que já não existe há muito tempo, que não é real, que o passado vai continuar existindo. Perdão, deixa eu me corrigir aqui. Em virtude de um passado, né, que já passou há muito tempo e que de longa data já não é mais a realidade de São Paulo, o torcedor ainda é soberbo, né? O torcedor, muitos torcedores. A gente vê em uma das canções do São Paulo. A gente tem uma das canções de São Paulo que eles falam, né? O canto da torcida, que é o maior campeão, é tricampeão mundial, nunca foi rebaixado, né? A letra fala dessas coisas aí, né? Isso reflete um pouco da soberba de um time de um torcedor que ainda não entende a realidade do momento que o clube vive, o elenco, o clube como um todo, né? Ainda não entendeu a realidade. Então, é assim, eu me preocupo, tá? Porque é um torcedor que está se vendendo ilusão e daqui a pouco vai perder a paciência com o Rogério. E a gente viu que ao longo desse Campeonato Paulista, se tem um cara que pode corrigir os problemas de gestão do São Paulo, é o Rogério. Porque ele está dentro de campo, ele não está na gestão. Mas ele vai jogar, peço perdão a palavra, ele vai jogar a merda no ventilador quando ele vê, e aí a diretoria vai se ver pressionada pela torcida a fazer a coisa certa. Ele tem essa autonomia, né? Se não tem essa autonomia, pelo menos ele tem essa coragem de fazer isso. Então eu só espero que o torcedor tenha um pouco cara, assim, o mínimo de consciência do que está acontecendo, porque é isso, a gente não está vendo isso, infelizmente, né? Infelizmente, mas para mim, pessoalmente, uma grande estreia do São Paulo, teve erros defensivos, teve muitos problemas, sim. Mas o São Paulo entrou com um time reserva e é claramente um time que ainda está com a confiança abalada pela perda do título paulista. A gente viu o que aconteceu com o Fluminense, né? Após a eliminação na fase de grupos, na pré-Libertadores. Perdeu a confiança, quase foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, voltou para a final, recuperou a confiança e ganhou o título. Então o São Paulo vai passar por esse luto, ainda está passando por esse luto, e eu imagino que em 2, 3 partidas a gente vai ver um time mais ajustado, como a gente se costumou a ver no Campeonato Paulista, na reta final do Campeonato Paulista. Pelo menos no Brasileirão, a gente vai ver um time mais ajustado. Os outras competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, aí é loteria. Aí é loteria. Aí o torcedor tem que ter a humildade de entender que aí é loteria. Esse não é o foco do São Paulo. Não adianta se vender ilusão e achar que o São Paulo vai competir, vai brigar. São Paulo vai competir, desculpa. São Paulo vai competir, mas não vai brigar por todas as competições, não vai brigar por mais nenhum título. E se brigar, é lucro. É isso que o torcedor tem que entender. E aí, vou seguir porque eu tô ficando revoltado, né? Porque a gente se revolta com o que a gente vê nas redes sociais. A gente se revolta, assim, é lamentável. Cara, eu fico triste, assim. Eu fico triste porque o clube o Rogério tá tentando arrumar e o torcedor tá se vendendo uma ilusão de algo que não existe, né? Não existe. É triste, cara, assim, é difícil. Porque aí aumenta a pressão e o cara não consegue trabalhar direito, né? Enfim, estreia do Cuiabá, hein? O Cuiabá, o primeiro jogo internacional aí, se eu não me engano, contra um time internacional, né, da história do Cuiabá. O Cuiabá venceu por 2-0, hein? E esse placar não reflete o que foi a partida. Foi difícil, cara. Assim, o Walter. O Walter também é W, né? O Walter teve que trabalhar, hein? Grande goleiro o Walter, né, mano? É impressionante. Ele já tinha ganhado muito destaque como reserva do Cássio, né? Só que ele acabou saindo porque o Cássio é o Cássio e ele nunca ia conseguir ocupar aquele lugar. Ele sempre, quando ele entrava, ele atuava muito bem. Ele é um grande goleiro. Ele era um reserva de luxo, né? Que a gente costumava dizer. E ele mostra isso. Cara, se não fosse o Walter, o Cuiabá muito provavelmente perderia essa partida. Porque você toma um gol e a gente viu o que aconteceu, né? Com o América, com o Fortaleza. Você toma um gol, aí vem o nervosismo, você se vê obrigado a sair mais pro jogo e dar espaço para o adversário. Dá muito espaço para o adversário, né? E aí foi fundamental, né? As defesas que o Walter fez, o time vai recuperando a confiança, melhora no final do primeiro tempo, aí entra esse Elton e ele marca 2 gols, né? Que momento, cara, assim, que estreia do Cuiabá, grande estreia, feliz demais, né? A gente sempre torce para as equipes brasileiras, ainda mais essas, né? Que vive um momento delicado de estreia, e aí bate o nervosismo, né? Pô, competição internacional, né? É óbvio que natural que bata o nervosismo, que bata a ansiedade, e isso a perna pesa um pouco, né? Você tenta um passe e erra, e à medida que o jogo vai acontecendo, você vai ganhando confiança
e vai acreditando que é possível e vai vendo que é um jogo como qualquer outro e vai crescendo. O grande problema para mim do América, o América é um caso à parte, né? Não dá para entender como o América não consegue ganhar em casa, né? E joga bem, sim, é impressionante. O América joga bem no Independência, mas não consegue ganhar, né? Tem uma mística aí, eu não sei. Mas o Fortaleza, por exemplo, sim, o nervosismo da estreia pesou muito. E se tivesse segurado o 0-0 no placar até eventualmente metade, até o segundo tempo, de repente ganharia, né? Vou falar daqui a pouco disso. Então, grande estreia do Cuiabá. E eu acho que nesse grupo que o Cuiabá se encontra, dá para passar, assim como o São Paulo dá para passar, assim como acho que até o Santos, mas é que o Santos está num processo totalmente diferenciado, né? Mas enfim, é mais assim, o Cuiabá fazendo essa campanha e eventualmente conseguindo passar, é cedo para cravar, né? Porque você vai enfrentar adversários, né, com nível internacional, que tem experiência nesse tipo de competição, vai enfrentar coisas diferentes, né? Coisas que o Cuiabá não está acostumado a vivenciar no Campeonato Brasileiro, jogando os campeonatos nacionais. Mas o grande barato de fazer uma boa campanha, por exemplo, tem o Racing, né? No grupo do Cuiabá. Por isso que eu acho que assim, é possível, acho que o Cuiabá dá para se classificar, mas o Racing já é um adversário bastante complicado, né? E conseguindo se classificar mostra a importância, né, desses clubes empresa, né? Eu acho que eu falei, acho que dá para classificar, foi uma boa estreia, o Racing também venceu. O Cuiabá, o Racing venceu por 1-0, o Cuiabá venceu por 2, então o saldo de gols também importa. Então a gente vai ficar na torcida, expectativa e fica um exemplo aí de que clubes bem geridos, né, os resultados não precisa ter grandes investimentos, né? Não precisa ter grandes investimentos para você conseguir fazer um feito bacana, né? Então existem outras formas de competir, né? Essa que é a verdade. Difícil competir por um título de campeonato brasileiro, muito difícil, é quase impossível. Mas em outras competições dá, assim, a Sul-Americana é uma competição possível, né? Para essas equipes com menos orçamento, é muito possível. Então, foi uma grande estreia, parabéns ao Cuiabá. E agora eu vou para Libertadores, a estreia do Fortaleza, cara. Assim, triste, cara. Que triste esse início do Fortaleza. Perdeu por 2-1 do Colo-Colo. O time claramente sentiu o peso da estreia, né? Dessa estreia na Libertadores, né? Essa primeira partida na Libertadores, o time sentiu muito essa pressão, essa ansiedade. E é aquilo que eu falei, se eventualmente segura o 0-0 até o segundo tempo, Fortaleza eu acho que ganharia. Porque é aquilo, né? É o que eu acabei de falar do Cuiabá. Você começa, a perna pesa, você comete erros de decisão, e aí você vê um adversário que vem, que tá focado, que tá acostumado com esse tipo de competição. O Fortaleza foi presa fácil pro Colo-Colo. Assim, os dois gols do Colo-Colo, assim, lamentável, lamentável. O primeiro gol de muita desatenção, um time muito nervoso. E o segundo gol, um gol também que, poxa, aí já precisava. Aí foi desatenção, foi, mas aí foi um momento que o Fortaleza já estava melhor na partida e que estava propondo o jogo, estava saindo. Então você vê, toma um gol, começa a se ambientar, começa a entender que é só um jogo, né? É um jogo de futebol, como qualquer outro, óbvio que tem um peso diferente. E aí começa a ficar mais solto, começa a acreditar mais, começa a buscar mais, e aí nesse momento o Colo-Colo encontra mais um gol. O Fortaleza até consegue um gol com o Renato Kaiser, consegue reagir, quase conseguiu. Poxa, e aí quase conseguiu empate, hein? Chegou muito perto. Ali pro final do segundo tempo, o jogador do Colo-Colo, Amor, né? Ele foi expulso. E logo após o Benevenuto, né? O Marcelo Benevenuto teve uma chance, cara. Assim, das mais inacreditáveis. Ele cabeceou, o goleiro defendeu. E aí ele teve um chute, a bola, o rebote voltou no pé dele. Cara, assim, pra fazer o gol, pra se consagrar, pra ir pra galera. E ele chutou por cima do gol, cara. Assim, é compreensível, né? Zagueiro, mas que chance que teve, assim. Fortaleza cresceu muito, brigou muito, competiu muito. É um time que vai dar trabalho nesse grupo, mas a derrota, ela, especialmente em casa, ela complica muito, né?
Porque você tá jogando em casa, cara, assim, no clima que você tá ambientado, com o seu torcedor, no seu estádio, gramado que você tá acostumado. E aí você tem que fazer um jogo fora de casa, né? Que aí também é mais nervoso. Torcida em peso contra, exige mais do seu, assim, do aspecto psicológico, mental. Então o time foi um time muito nervoso, assim, foi um time bastante nervoso, assim como foi o América na primeira rodada, assim como o Cuiabá também que eu falei. Jogo bastante nervoso, assim, do Fortaleza. Mas eu acho que dá pro Fortaleza passar, tá? Acho que dá para passar como. Achar que vai passar como primeiro, aí é muito. Né? Aí, pô, a gente tem que respeitar a equipe que é o River Plate e a história que tem. Mas eu ainda continuo acreditando numa segunda colocação pro Fortaleza. Tá? Um grupo que tem Alianza Lima e Colo-Colo, eu acho que é possível. O Fortaleza, quando começou a se ambientar, quando começou a entender o jogo, quando começou a jogar o seu futebol, foi superior ao Colo-Colo. Ah, mas aí o Colo-Colo já estava ganhando, né? O time, obviamente, recuou um pouco mais. Mas eu acho que o Fortaleza consegue competir mais que o Colo-Colo. Eu acho. Eu não acompanho o futebol, tá? Do Colo-Colo, não sei. Mas o Colo-Colo, no momento em que optou só por se defender, foi um momento que passou mais tensão. Foi um momento que o Fortaleza chegou mais perto. Então acho que o Fortaleza ele consegue competir, acho que dá para buscar, mas repito, essa derrota, se fosse um empate já seria ruim, mas a derrota, né, deixa o Fortaleza zerado, complica um pouco mais, porque agora o Colo-Colo tem 3 pontos, vai ter que ir atrás do Colo-Colo, né? Então é um trabalho agora de formiguinha, né? De voltar para a prancheta, dos jogadores também mentalmente entender que, cara, é uma partida. Assim, existe o nervosismo da estreia. E eu acho que agora, passado esse nervosismo da estreia, eu acredito que a equipe possa fazer um jogo melhor. Eu acredito que possa fazer uma campanha melhor. A torcida tentou ajudar, o time se empolgou, o time melhorou muito, tá? Melhorou muito. Então, assim, eu falo tanto do Fortaleza, eu estendo pro América também. O América jogou muito bem a partida que perdeu pro Del Valle. Jogou muito bem. Mas aí comete erros que se dá um contra-ataque para adversários como Colo-Colo e Del Valle, assim, esse tipo de lance não pode acontecer. Esse tipo de falha é inadmissível numa Libertadores. E o adversário pune, né? O adversário sabe punir. Então ficou uma lição, né? Acho que sentiu o peso da estreia. Ambas as equipes, apesar da derrota, apesar de tomar 2 gols, mostraram produção, né? O América mostrou produtividade. O Fortaleza também mostrou. Eu falei, o Benevenuto, cara, teve a chance de empatar a partida. Poxa, como eu lamentei aquela bola ali, cara. Como eu lamentei, mas não deu, né? Não deu. Então, espero que o Fortaleza, né, agora não tem, acho que não tem essa de recolher os cacos, porque não foi nada decepcionante. O nervosismo da estreia ele é normal, ele acontece, né? Primeiro jogo do Fortaleza na Libertadores. Não dá para esperar que o Fortaleza vai jogar igual o Bragantino jogou. Não dá para esperar isso. Até porque o, o Bragantino, perdão. O Bragantino é um time muito ofensivo, né? É um time que, assim, nos últimos anos vem apresentando um dos melhores futebol do Brasil, assim, em termos ofensivos, né? Então, o time que entrou, fez o seu papel como sempre faz. É um time muito guerreiro, esse time do Bragantino. E não que o do Fortaleza não seja, mas o Fortaleza sentiu o nervosismo com um pouquinho mais de intensidade, né? Eu acho que volta assim, acho que dá pra, não tem, é o que eu falei de novo. Não tem essa de recuperar os cacos, porque recolher os cacos porque não foi um jogo ruim. Teve o nervosismo da estreia, eu acho que agora vai conseguir competir, vai jogar um pouco mais de naturalidade, vai conseguir competir um pouco mais, tá? Já competiu bastante, mas eu acho que vai conseguir competir um pouco mais, tá? Falar agora de Corinthians, cara. Assim, o Corinthians tá num. Corinthians e o Flamengo também, né? As duas aqui, as duas maiores torcidas do Brasil. E as duas passando por uma crise, né? Relacionamento com a torcida. O Cássio teve um problema. A mulher do Cássio foi ameaçada, né? Um áudio aí que foi divulgado, ameaçando, falando que estão tentando descobrir, enfim, onde é que ela vai. Diz que vai zoar, né? Falou que já sabe um pouco do cronograma aí da mulher do Gil. E não foi uma ameaça só pro Cássio e pra mulher dele, não. Foi uma ameaça geral. Fala aí, o cara ainda fala, né? Fala aí pros outros
também que nós vamos cobrar geral, né? Foi algo do tipo. O Cássio foi lá, ele abriu um boletim de ocorrência, né? Estão tentando identificar. É triste, assim. O cara é um ídolo, né? O que o Cássio fez pelo Corinthians é impressionante. Assim, a história que ele tem no Corinthians fala por si só, né? O título mundial só veio graças ao Cássio. Assim, não só por ele, mas as grandes defesas que ele fez naquele jogo contra o Chelsea, não fosse o Júlio César, por exemplo, goleiro antes do Cássio, não sei se o torcedor do corintiano vai se lembrar. Fosse o Júlio César, o Corinthians teria perdido aquela final de Mundial. O Corinthians teria perdido aquela final contra o Chelsea. Então, assim, um cara que ajudou a trazer a Libertadores para o clube, primeira Libertadores, trazer o Mundial, né, que o primeiro de 2000 era questionado pelas torcidas rivais, aí ganha mais um, e aí é indiscutível, até porque o de 2000 não tinha Libertadores, né, por isso que se coloca em xeque esse Mundial do Corinthians pelos rivais, por isso que os rivais tiram sarro desse primeiro Mundial. Então assim, é triste de ver isso acontecer. E agora, assim, não adianta a gente especular muito. Cabe a, a polícia apurar enfim, esperar que as autoridades consigam identificar e punir de forma apropriada o cara que ameaça, né? Não só o Cássio, a esposa dele, mas de outros jogadores, né? Então acho que fica isso. A gente só pode torcer para que a justiça consiga fazer o seu trabalho com eficiência, que o agressor seja punido, porque isso é uma agressão, né? Não é agressão física, mas existem outros tipos de agressão, que ele seja punido, né? E eu espero também que o Corinthians, a entidade Corinthians Esporte Clube, se manifeste, que outros jogadores também se manifestem, né? Vi aqui que o Gil começou a arquivar fotos com a camisa do Corinthians, porque o nome dele é citado nesse áudio, né, que eu falei. Então, assim, você vê que é triste, porque são jogadores que estão lá pela história que tem, pela idolatria que tem, poderiam ir para outros clubes, não saíram. A história tanto do Gil quanto do Cássio é um pouco diferente, né? Eles renovaram porque o Corinthians tem dívidas com eles e, assim, é interesse para o Corinthians renovar para não ter que pagar essa multa na rescisão, fazer um acordo aí, como aconteceu com o Jadson, por exemplo, né? Então é interessante, mas assim, os caras optaram por ficar no Corinthians. O Gil, por exemplo, quando veio pro Corinthians, poxa, tinha tantas outras grandes equipes iam querer. Pode ter certeza, se o Gil optasse por ir pro Palmeiras ou pro Flamengo, as equipes iam contratá-lo quando ele foi pro Corinthians, né? Então assim, é muito triste que isso aconteça. Aí a gente vê também é, torcida organizada, né? Líder de torcida organizada foi conversar com os líderes do elenco e depois o cara ainda dá uma coletiva, né? Falando o que ele foi fazer, que ele foi cobrar, pediu mais entrega. Falou, o problema não é perder, né? É a forma como o time tá perdendo. Cara, assim, é um amadorismo, assim como eu já falei do Flamengo, né? Que tinha marcado o encontro do organizada com os líderes do elenco, né? E esse encontro não aconteceu. Felizmente ainda não aconteceu, tá? Mas é um amadorismo, assim, que a gente fica perplexo, assim. A gente fica perplexo. Porque é hora de blindar o jogador, o elenco e a diretoria que permite isso. A diretoria permite isso. Esse que é o ponto. Os caras foram pra lá porque a diretoria permite a entrada deles. Eles não saem forçando porta, quebrando cadeado, não. A entrada deles é autorizada. Por isso que a gente só lamenta, assim. Infelizmente é algo para se lamentar, porque o ambiente não é bom, o time está em reconstrução, com o Vitor Pereira agora no comando, né? Então, assim, a gente só, repito, falei, vou repetir, a gente só pode lamentar o ocorrido e esperar pelo melhor, né? Esperar pelo melhor, porque assim, essa ameaça, o Cássio já foi cobrado várias vezes antes já, e ele é um cara que dá a cara a tapa mesmo, né? Ele sofre, ele já fez um desabafo algumas vezes, mas ele dá a cara a tapa mesmo. Ele blinda o elenco. Ele toma a linha de frente para conversar com torcedores. Mas dessa vez pegaram pesado demais, né? Eu não sei nem como o Cássio vai conseguir jogar agora depois disso, depois desse ocorrido. Mas enfim, sobre perdão, torcedor. Sobre Flamengo, hoje a trava-língua aqui tá complicado. Sobre ó, de novo, ó. Caramba, ô torcedor rubro-negro, me perdoa aí, não xinga não.
sobre Flamengo, tá? A reunião com a organizada, com membro de organizados foi desmarcado, né? Pelo que eu vi em programas esportivos, é, teve uma reunião de conselho que foi cancelada também e os caras cobraram. Então, se o nosso foi cancelado, por que da organizada vai acontecer? E aí acabaram cancelando também. O que a gente ouve também da imprensa é que imprensa esportiva, parte da imprensa esportiva é que o Marcos Braz está numa situação delicada, né, o vice de futebol. Então, cara, é oportunismo, né? Você vê assim, o futebol ele é muito triste, porque assim, o Flamengo tá numa mini crise, né? Tudo isso começa com os resultados dentro de campo, a perda da final do Campeonato Carioca, e aí você vê o oportunismo, né? O jogo político. Isso que está acontecendo com o Flamengo tem questão de elenco, tudo mais. O Paulo Souza ser também um pouco cabeça dura, de não entender que algumas coisas não estão funcionando, jogadores que podem estar boicotando, mas você vê que politicamente também tem uma movimentação, né? Contra o Marcos Braz. Espero estar enganado, a gente não está no dia a dia do clube para falar qualquer coisa. Mas é muito estranho, né? O presidente do Flamengo viaja para a Europa, supostos problemas pessoais, e aí começa a acontecer essas coisas, e começa a se ouvir que o Marcos Braz pode cair, né? Pô, o cara viajou para a Europa para se omitir, como é que é essa história, né? Ninguém falou isso, mas a gente começa a refletir sobre essas coisas. Quer dizer, o cara viaja para a Europa para não ter que mandar o Braz embora, é isso? Né? Então, não sei, assim, pode ter problemas pessoais de fato, mas são coisas que mexem com o imaginário da gente, né? Não tô aqui falando que eu ouvi nada, nenhum boato, também nem quero levantar boato, nem pô, quem ouvir isso não, cara, não levanta nada, assim, não tô especulando nada. Eu só tô falando que existem atitudes que fazem a gente pensar coisas que a gente não deveria pensar, né? E tudo isso que está acontecendo com o Flamengo hoje é em virtude de uma conjunção de fatores. É uma crise política, uma crise com o elenco, uma crise com a comissão técnica. E aí quando ninguém fala a mesma língua, o resultado é ruim, né? O resultado que é entregar. O Flamengo, o elenco é tão bom, tem tanta qualidade esse elenco, que os caras foram lá e ganharam, né? Na Libertadores. O elenco é tão bom que os caras conseguiram ganhar. Porque se fosse um time com um pouco menos de qualidade, com essa crise que tá vivendo, esquece. Primeiro jogo da Libertadores já era queda, né? Mas o time é tão bom, que deu certo, né? Primeiro jogo, o adversário era fraco, né? O Sporting Cristal, mas cara, assim, todo mundo falou que o Flamengo jogou mal. Mas eu repito, o time é tão bom que mesmo jogando mal, se sobressai contra adversários mais fracos. E nessa fase de grupos na Libertadores, o Flamengo tem adversários mais fracos. Então pode se dar ao luxo de jogar mal. Neste momento. Agora o que vai ser o futuro, se continuar essa crise política aí, toda essa crise de bastidores, eu me pergunto o que vai ser esse ano do Flamengo. Vai ser um ano ok, eu acho. Nesse momento, a gente só pode se basear no momento, né? A gente só pode, infelizmente é isso que a gente tem em mãos. Só pode se basear pelo momento e pelo passado recente, né? O que a gente vem vendo nos últimas semanas, nos últimos jogos. E neste momento, o Flamengo não é favorito a nenhuma competição. É uma equipe que vai disputar, que vai competir, que pode ir longe, mas neste momento não é favorito. Não é mais, por tudo que a gente está vendo. Racha do elenco com comissão, gestão também racha dentro da gestão. Cara, tem como dar certo isso? Por mais que pague tudo em dia, não tem como dar certo. Infelizmente, não tem como dar certo. E se continuar nesse fuzuê, nessa bagunça, o torcedor flamenguista que quer a volta de Jorge Jesus pode esquecer, porque ele não vai voltar. Ele não vai pro Flamengo com essa crise aí não, mano. Ele vai ver e falar, eu? Ah, filho, quando vocês arrumarem a casa, vocês me chamam, agora não. Ele não é louco, né? Ele não é louco de fazer isso. Então assim, é mais uma coisa que acontece que para mexer, né, para atrapalhar o futebol, né? Infelizmente é isso. E ainda bem que não aconteceu essa reunião dos jogadores com as organizadas. Um amadorismo, cara. De um amadorismo absurdo. Que fala assim, que nem
o presidente da Gaviões, né, se eu não me engano, que deu coletiva, né? Falou com os jogadores e deu coletiva depois. Falou que foi cobrar e tal. A gente sabe como é que é essa cobrança, né? Por mais que o cara fale, não, foi um negócio amistoso. Só o fato da organizada falar com os caras, isso já é intimidador. Porque quem tem que falar com eles, quem tem que ter acesso aos jogadores, se não a comissão técnica, no máximo a gestão, a presidência, a diretoria, no máximo. Fora isso, ninguém pode ter acesso aos caras. Ah, mas foi os jogadores que pediu. Não interessa, cara. Não interessa, é um amadorismo, cara. Então é triste a gente ver essas coisas, né? Ainda mais com as duas maiores torcidas do país. É triste, né? A gente só pode esperar pelo melhor, obviamente, né? Para que os dois portugueses, curiosamente, duas equipes treinadas por dois portugueses, os dois portugueses consigam fazer um bom trabalho. E a gente só pode esperar pelo melhor, que dê certo, né? Que dê certo. E agora a gente vai falar aí dessa nossa expectativa, aí, a prévia pro início do Campeonato Brasileiro. Vai começar, hein? Vai começar o nosso campeonato nacional. Eu tô muito ansioso e que eu falei, esse primeiro jogo pra mim já vai dizer muita coisa. Já vai dizer muita coisa. Até porque o que aconteceu com o Grêmio, pra mim já, o Grêmio e o São Paulo, inclusive. Duas equipes do São Paulo ficou aí quantas rodadas perdendo, sem pontuar? Foi 3, 4 rodadas no ano passado. A gente viu no que deu. O Grêmio foram muito mais, né? O Grêmio foi muito mais. Então, quem perdeu essa primeira rodada, a gente vai falar, ó, fique esperto, viu? O que aconteceu o ano passado com o Grêmio aí não foi por acaso, hein? Já vai dizer muita coisa. E a gente tem grandes partidas já nessa rodada inaugural, né? Fluminense e Santos. Fluminense em franca ascensão. O Santos ainda em reconstrução, tentando se achar. Atlético Goianiense e Flamengo, né? Atlético Goianiense e Flamengo. O Atlético Goianiense teve uma goleada na Sul-Americana e olha nesses caras, hein? Tudo bem que jogaram no meio da semana, podem estar cansados, mas olho nesse cara, hein? Porque o Flamengo vai jogar fora de casa, hein? E o Flamengo ainda vive uma crise, hein? O Flamengo em crise enfrenta um Atlético Goianiense que vem de uma goleada no meio da semana, hein? Palmeiras e Ceará, o Palmeiras que poupou parte dos seus jogadores para essa estreia no Campeonato Brasileiro. Tá? Segue uma máquina no Palmeiras, é o amplo favorito para essa partida. Curitiba e Goiás, Curitiba e Goiás, dois verdões. Atlético Mineiro e Internacional, mais uma prova de fogo para o Cacique Medina, hein? Mais uma prova de fogo. Botafogo e Corinthians, é aí que eu queria chegar, né? Botafogo e Corinthians, Luiz Castro, hein? Luiz Castro, treinador do Botafogo, vai encontrar com o Corinthians, hein? Essa é uma partida que pode, cara, definir os rumos do Vitor Pereira no Corinthians, pra mim. Eu acho que pode definir, porque assim, é mais uma partida fora de casa, né? O Vitor Pereira ele tem razão. Assim, ele fala que cheguei, fiz o que? Uma partida em casa, né? Na época ele tinha falado. Porque aí faz clássico contra o São Paulo fora de casa, faz clássico contra que tinha vencido a Ponte Preta só, né? Naquela época, quando ele falou isso em coletivo. Aí fez um clássico contra o São Paulo, aí depois consegue fazer um jogo em casa contra o Guarani, depois já de novo um jogo fora de casa contra o São Paulo. Então, pouquíssimos jogos em casa. Aí vai para Libertadores, jogar na altitude, agora vai jogar no Engenhão, no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians fazendo muitos jogos fora de casa, não tem um jogo em casa no meio para quebrar e o Corinthians jogar com a sua torcida, mexendo a confiança, não tem. E aí vai enfrentar o Botafogo do treinador que disse não pro Corinthians, cara. O Luiz Castro, né? Então se o Corinthians perder essa partida, eu falei, é uma partida que pode definir o futuro do Vitor Pereira até, viu? Pode definir o futuro do Vitor Pereira. Infelizmente, né? Lamentavelmente. Mas é uma partida. Vai ser interessante ver esse embate do Luiz Castro com o Corinthians, porque se o Corinthians ganhar, que vai ter. A enxurrada, né, de meme que vai ter não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Fortaleza e Cuiabá. Então, o Cuiabá que estreou bem na Sul-Americana, Fortaleza que perdeu, quase conseguiu empate, né? São Paulo e Atlético Paranaense, aí sim, o foco do São Paulo, né? São Paulo focado no Campeonato Brasileiro, partida importante, jogando no Morumbi com o seu torcedor. Acho que o torcedor tem que ir lá, tem que apoiar, que o adversário é indigesto, tá? E o São Paulo precisa fazer uma boa partida
para ganhar um pouco mais de sossego, né? Com aquelas alas mais radicais da torcida. E Avaí e América, né? A gente vai ter na sequência, Avaí e América na ressacada, Juventude e Bragantino, tá? Então, é, ansiedade, né? Para mim, ansiedade, muita ansiedade para esse início de campeonato. Algumas partidas que eu falei importantes para algumas equipes. O São Paulo pega um adversário difícil, mas o Rogério Ceni segue contestado. O Corinthians que vai enfrentar o Luiz Castro, né? O Internacional que bancou a permanência do Medina vai pegar aí o atual campeão brasileiro, né? O Flamengo para ver se vai superar essa crise e deixar essa crise de lado e dentro de campo jogar, né? Ver se o Santos vai conseguir se reencontrar. E o Palmeiras ver se vai seguir nessa sequência. Quanto tempo vai durar nessa sequência invicta, essa sequência de vitórias, essa nova sequência, né? Porque perdeu o primeiro jogo da final para o São Paulo. E aí não é, tá secando o Palmeiras, não, de forma alguma. De forma alguma eu tô secando o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vive hoje é fruto de um grande trabalho, né? E o próprio Abel falou assim, não precisa ficar secando. O Palmeiras vai perder. Não precisa ficar, quando que o Palmeiras vai perder? Não precisa disso. O Palmeiras vai perder. Né? Fiquem despreocupados, né? Quem tá torcendo, os antes, fiquem despreocupados. O Palmeiras vai perder, o Palmeiras não é imbatível. Mas é interessante ver como vai se comportar depois de uma longa sequência, né? Um título paulista, estreia avassaladora na Libertadores, e agora vem para uma partida contra uma equipe que a gente pode dizer tecnicamente inferior, início de campeonato brasileiro, pode ser importante, assim, porque para a gente medir o quanto que o Palmeiras quer o campeonato brasileiro essa temporada. A gente sabe que o Palmeiras vai focar na Libertadores, até porque o sonho máximo é a conquista do Mundial, então a Libertadores é a prioridade máxima, porque é o único jeito de chegar no Mundial, né, obviamente. Mas vai ser interessante ver como o Palmeiras vai jogar essa primeira partida. Porque joga ao lado do seu torcedor, na sua casa, a partida inaugural. Né? Se o Palmeiras consegue arrancar mais uma goleada, aí a gente vai dizer, o Palmeiras quer o título nacional também. O Palmeiras vai brigar por tudo. Como que os caras vão fazer essa gestão? Aí é dor de cabeça para o Abel Ferreira. Mas que se vencer e vencer bem, já vai ser um forte indicativo de que o Palmeiras, esse ano, não vai deixar o Campeonato Brasileiro passar, não. Pode perder, pode. O campeonato é muito longo e tem adversários muito qualificados. Mas que vai pontuar, que vai brigar, vai competir no que der. Essa primeira partida vai dizer muito, né? Vai dizer muito. No papel, é um dos virtuais favoritos, junto com o Galo e ainda com o Flamengo. Mas eu falo, o Flamengo, pela crise que vive hoje, não dá pra gente colocar no pacote dos favoritos. Não dá. Tem um grande elenco. Libertadores, sem dúvida. G4, pra mim, Flamengo tá lá, tá com cadeira cativa. Agora, título, com essa crise que tá vivendo, não é menosprezando, né? Eu não quero que o torcedor me leve a mal, mas, assim, crise um rachão na diretoria, rachão de comissão com o jogador, não tem como isso dar certo, infelizmente, né? Infelizmente. Então é isso, gente. Eu vou finalizar o podcast aqui hoje. Desejar para todo mundo um ótimo final de semana. Vamos acompanhar essa rodada inaugural, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Semana que vem a gente está de volta para falar um pouco mais sobre essa estreia do Campeonato Brasileiro, tá certo? Gente, valeu demais. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau.